Você tem a sensação de estar com dificuldade para respirar, de sufocamento e com medo de perder o controle mediante as situações ou preocupações do dia a dia? E aí você se pergunta, mas esses são alguns sintomas de ansiedade ou de crise de pânico? Eu me chamo Andresa, sou psicóloga e hoje vamos falar sobre como diferenciar uma crise de pânico de uma crise de ansiedade. Primeiro, precisamos entender que a ansiedade é um sentimento comum e todos nós temos ansiedade. É um sinal de alerta que nos protege de coisas ameaçadoras, reais, como afogamentos, queimaduras, atropelamentos ou imaginários. Mas nos dá a noção de urgência, de soluções rápidas para defender, fazer, não causa dano. Em alguns casos, a ansiedade se torna intensa, frequente e pode causar prejuízos quando o nosso corpo começa a identificar que as situações e preocupações rotineiras são uma ameaça e gera sofrimento. A ansiedade tem causas lógicas e concretas. Tem algo que identifica o que causa o meu estresse. Uma reunião esperada no trabalho, uma situação delicada que vai ocorrer. Os sintomas são emocionais e físicos e crescem com o tempo, com picos de melhora ou piora, e eles vão oscilando ao longo do dia. Quando a tensão atinge o ápice, pode aparecer tremor, suor, dor de cabeça, enjoo, problemas gastrointestinais, palpitação no coração. A pessoa sente um estado de preocupação constante, que dura a maior parte do tempo. Se sente mais irritável, como se sentisse a flor da pele, com vontade de explodir, não relaxa. Se cansa facilmente, pode ter esgotamento físico ou mental. Passa a ter dificuldade de concentração. Não dorme bem, podendo demorar a dormir ou acordar no meio da noite e o sono não volta mais. Se esses sintomas forem potencializados, pode se tornar patológico, desenvolvendo transtornos de ansiedade, que se caracterizam pela preocupação desproporcional de pessoas que antecipam problemas que não acontecem. Tem pensamentos obsessivos, medos e dificuldades, atrapalhando as relações sociais, profissionais e amorosas. Dentro das classificações dos transtornos de ansiedade, existe a síndrome do pânico. Não significa que é a mesma coisa que ter ansiedade, porque tem alguns sintomas em comum, mas diferenças nas classificações. E o paciente não precisa ter síndrome do pânico para apresentar crise de pânico. Uma pessoa que vive estresse momentâneo pode apresentar crise. Crise de pânico é mais intensa do que a de ansiedade. Crise de pânico não tem hora e nem motivo para acontecer. As crises acontecem mais de uma vez. Dura períodos curtos, em média de 20 a 40 minutos, e podem durar anos. Sem motivo aparente, o cérebro dispara um sinal de alerta para o corpo todo. Podem envolver 4 ou mais dos sintomas a seguir: taquicardia, aquela sensação de palpitação no coração pulsando fora do peito, forte ou acelerado. Dificuldade de respirar, quando sente que o ar não entra no pulmão. Calafrios, boca seca, enjoo, visão embaçada, dor no peito, sensação de desmaio, sensação de estar fora de si mesmo. Pensamentos catastróficos, medo de enlouquecer. Mas a principal diferença de uma crise de ansiedade para uma crise de pânico é a crença de morte. A pessoa sente tão intensamente os sintomas que tem medo de morrer naquele momento. Como a crise é muito ruim de ser vivenciada, a pessoa começa a apresentar preocupações frequentes em relação a essas crises, pensando o tempo todo naquilo. Muda os hábitos, não dirige, não frequenta os lugares onde teve os episódios, para não passar pela crise de novo. Tem medo das sensações físicas que ela apresenta naquela crise. Nem sempre é fácil identificar as diferenças com qualquer outro transtorno de ansiedade. É importante procurar ajuda profissional. A boa notícia é que tem tratamento.
A prática de respiração, de meditação, de exercícios e ouvir músicas ajudam a relaxar. Alguns casos necessitam que o psiquiatra avalie para indicar o melhor medicamento, deixando a pessoa mais protegida e menos vulnerável. E a terapia cognitivo-comportamental ajuda a pessoa a lidar com as demandas, inclusive com as questões que evita por conta da ansiedade. E vai diminuindo a ansiedade ao longo do tempo. E eu estou à disposição. Você me encontra na plataforma Psicologia Viva, com o perfil Andresa Escatenadan. E eu realmente espero que esse conteúdo seja útil. Muito obrigada.